Todo marombeiro ou entusiasta fitness sabe da importância da proteína na construção de massa muscular e maior ainda na perda de gordura, no cutting. Mas quais que são as melhores fontes de proteína, tanto na alimentação quanto na suplementação? Eu te garanto que você vai aprender bastante com esse vídeo hoje, então já pode deixar o seu gostei aí embaixo. E se você está chegando agora, muito bem-vindo ou bem-vinda, se inscreve no canal para acompanhar os vídeos daqui para frente e ajuda bastante o canal a crescer. Vamos começar. Para a gente saber quais são as melhores fontes de proteína, a gente precisa saber como avaliar se uma proteína é boa ou uma proteína é ruim. Então tem duas formas principais hoje em dia, já tem uns anos já, mas uma delas é a biodisponibilidade e a outra é o perfil de aminoácidos. A gente vai entender o que é cada uma e no final a gente vai falar das fontes de proteína. Então, para começar, biodisponibilidade, A biodisponibilidade engloba alguns termos antigos que a gente ouvia há um tempo atrás, tipo valor biológico, balanço de nitrogênio, utilização dos aminoácidos e mais algumas outras coisas. Então a biodisponibilidade de uma proteína tem relação com a facilidade de você digerir aquela proteína, de você absorver, porque a proteína cai no seu intestino, Você vai digerir, vai quebrar ela, vai absorver e depois de utilizar aqueles aminoácidos para criar novas proteínas que você precisa. E depois que a biodisponibilidade de cada proteína é avaliada, é criada uma tabelinha com valores, de biodisponibilidade de cada fonte de proteína para comparar uma com a outra. E tem vários exemplos diferentes de vários estudos diferentes, mas todas elas são bem parecidas. Por exemplo, whey e ovo estão sempre no top, independente da tabelinha, Então a gente não vai discutir especificamente cada uma dessas tabelinhas, mas uma visão geral de todas elas. Eu falei também sobre o perfil de aminoácidos. Então funciona assim, toda proteína é composta por vários aminoácidos juntos. Só que alguns aminoácidos são não essenciais, ou seja, nosso próprio corpo produz. Outros aminoácidos são essenciais na sua dieta, você precisa consumir esses aminoácidos, porque seu corpo não produz. Então uma proteína é considerada completa quando ela tem todos esses aminoácidos essenciais. E normalmente as proteínas de origem animal, a maioria delas é completa. Já proteínas de origem vegetal, poucas delas são completas. Então esse é um dos motivos que as proteínas de origem vegetal são consideradas inferiores às proteínas de origem animal. E normalmente quem é vegano, por exemplo, precisa ingerir uma quantidade maior de proteínas por dia e uma diversidade maior de fontes de proteínas. E como eu falei, nenhuma tabelinha ou ranking de biodisponibilidade ou perfil de aminoácidos é perfeito, porque tem várias coisas que interferem nos estudos, Existem vários vieses, eu já falei sobre isso em outro vídeo aí. Como por exemplo, se você come uma proteína com a barriga vazia, acompanhada de um carboidrato, de qual tipo de carboidrato você está consumindo aquela proteína, tudo isso vai alterar o resultado de um estudo, Então é muito difícil você ter assim 100%, você ter certeza daquele resultado, mas eles tentam contabilizar esses viés e chegar o mais próximo possível da realidade. E como eu falei, as tabelinhas variam um pouco entre elas, uma coisinha ou outra assim, mas as melhores proteínas sempre estão ali no topo, as piores sempre estão lá, as medianas sempre estão ali no meio do caminho mais ou menos mesmo. E também essas diferenças sutis não são coisas assim que vão atrapalhar seu resultado. Vamos começar falando de uma que é a mais famosa de todas, foi o que a indústria de suplementação mais empurrou para todos os marombeiros, professores, os médicos por todos esses anos, E esse é o whey protein. O whey protein é uma proteína do soro do leite, Quando você pega o leite, você deixa o leite parado lá, basicamente ele vai separar em soro, aquela parte mais clarinha, transparente, e a parte branca. Então você tem ali o whey protein e caseína, são as duas principais formas de proteína do leite, Você pega o soro do leite, faz o whey protein. É uma das melhores fontes de proteína que tem, porque o whey é uma das melhores biodisponibilidades de todas as proteínas. E ela tem três tipos. O primeiro tipo é o whey concentrado, que é o mais em conta aí para você achar no mercado. E o whey concentrado
ele é um whey protein muito puro, você absorve ele muito rápido, ele tem uma biodisponibilidade muito elevada, só que ele tem um pouco de gordura e um pouco de carboidrato, né, que é proveniente do leite mesmo. Então tem lactose, quem tem alergia à lactose ou intolerância à lactose, dependendo do grau de intolerância, não pode consumir o whey protein. E logo em seguida a gente tem o whey protein isolado. Então o whey protein isolado é uma proteína mais purificada ainda. Uma maior parte daquele pó vai ser de proteína e uma menor parte vai ser de gorduras e carboidratos. E também é absorvida muito rapidamente. Ó, para mim, o whey protein concentrado, você já está de bom tamanho, já é bem caro. A maioria das pessoas não precisa investir ainda mais para pegar um isolado ou esse aqui que eu vou falar agora, que é o hidrolisado. O hidrolisado é muito parecido com o isolado, só que as proteínas do whey, elas já são hidrolisadas, então elas são parcialmente quebradas para facilitar ainda mais a digestão e agilizar ainda mais a absorção da proteína. Aproveitando que a gente está falando de proteína do leite, vamos falar de outra que tem uma absorção muito lenta, que é a caseína, né? Aquela parte branca do leite. A caseína, ao contrário do whey, que tem uma biodisponibilidade acima de 100, a caseína está ali em torno de 70, 75, que é a nota que eles dão para biodisponibilidade. O mais comum que a gente vê por aí é ela ser consumida à noite, antes de dormir, para você ter uma digestão ali, uma absorção e uma utilização progressiva daquela proteína. Próxima proteína é a proteína do ovo, ou albumina. Quando você compra albumina em pó, muitas das vezes a albumina, eles colocam bastante sódio na albumina, então você tem que ficar um pouquinho ligado com isso só. Mas cara, a albumina é uma proteína muito boa, a velocidade de absorção e a biodisponibilidade são muito boas também, e elas ficam entre o whey e a caseína, fica mais ou menos ali no meio do caminho, tanto a biodisponibilidade quanto a velocidade de absorção. Então ela é um pouquinho mais rápida que a caseína, mais lenta que o whey, e a biodisponibilidade também está entre os dois, como eu falei. O custo da albumina é muito em conta, é uma proteína muito boa. Em algumas cidades aí no Brasil também você encontra ovo, né? Sem ser pó, mas o próprio ovo com preço muito bom. Outras cidades é mais caro, né? Na minha cidade, lá em Vitória do Espírito Santo, a dúzia de ovos tá quase um ovo de ouro, cara. Mas então todas essas proteínas que eu falei até agora são muito boas, só que você tem que lembrar que elas não são determinantes para o seu resultado. E agora, quem é vegano, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre dieta vegana, mas vou citar aqui algumas proteínas também. Ó, para quem é vegano, a proteína da soja é uma proteína completa e uma das melhores fontes de proteína na dieta vegana, como suplementação para quem faz atividade física. Alguns estudos mostram que na mesma quantidade, né, ela é tão eficaz quanto o whey, outros estudos mostram que ela é um pouquinho inferior. E agora tem outras opções também de proteínas, suplementação proteica, né, vegetariana, como nuts, né, amendoim, proteína de arroz. Essas proteínas não tem muitos estudos em relação a elas, como existem estudos para soja, por exemplo, e elas não são proteínas completas. Mas eu acredito que são proteínas válidas como suplementação. Se você não consegue ingerir toda a proteína na sua dieta, você recorre à suplementação. E agora vamos falar de comida. Pô, não quero ficar tomando proteína, né? Tomando shake, eu quero comer. Cara, na comida essa aí é fácil. Carne vermelha, peixe, frango, já falei do ovo, todas elas são proteínas com a biodisponibilidade superior à caseína, por exemplo, que já é uma proteína muito boa, né? Então todas essas são fontes boas e completas de proteína. E muitas pessoas conseguem bater sua meta ali proteica do dia só com alimentação, sem problema nenhum. Mais uma vez, para a galera vegana e vegetariana, tem outras opções aí no izinho. Eu coloquei essa proteína aqui como outras formas de proteína, porque não é uma proteína tão boa, que é a proteína da carne. Quando eu ouço esse nome, a primeira coisa que me vem na cabeça assim, é que os caras pegaram um músculo de boi, músculo de carne vermelha, né? E fizeram uma proteína, um suplemento proteico a partir daquilo. Mas não é assim que acontece, não é assim que acontece. O que eles fazem? Eles pegam várias coisas diferentes, dentre elas um
pouquinho de músculo, de pele, de cartilagem, de orelha, de ligamentos, de tendões. Pega tudo isso, mistura isso tudo e faz aquele pozinho, e a proteína é a partir disso tudo daí. E essa proteína, apesar do nome, não tem um perfil de aminoácidos muito bom. Pode ter colágeno, glicina, prolina, beleza, são aminoácidos bons para outras coisas. Mas não tem, por exemplo, BCAA, que são 3 aminoácidos essenciais e muito importantes na construção e manutenção de massa muscular. Já fiz um vídeo sobre isso também. Então essa proteína aqui da carne eu não recomendo muito. Normalmente ela tem um gosto muito bom. Eu já comprei, já experimentei, gostei bastante. Mas se você tem alergia à lactose, alergia a derivados do leite, qualquer coisa assim, intolerância, eu iria na albumina, no ovo, e ajustaria a alimentação, né, para tentar cozinhar um peito de frango a mais, alguma coisa assim, ao invés de comprar suplementação de proteína beef protein. Aí você me pergunta, Igor, se eu quiser aí utilizar da facilidade da suplementação, né, que horas que eu tomo? Então, muito boa essa pergunta, porque acreditava-se, né? Quando eu comecei a ir para academia, o pessoal falava isso, cara, você tem que chegar em casa correndo, você não pode tomar o seu shake aí de proteína mais de 30 minutos, senão é como se o treino não valesse de nada. Mas não é bem assim, essa janela anabólica que você fica... Cara, todos os estudos aí na descrição, tá? Então vai ter um estudo lá sobre a janela anabólica, você dá uma olhada também. Essa janela anabólica que o pessoal acreditava que era ali em torno de 30 minutos, 1 hora, 40 minutos após o treino, na verdade é muito maior do que isso. Claro que quem está fazendo um booking, quem quer ganhar massa muscular, precisa comer com uma certa frequência, porque uma refeição rica em proteína bota seu corpo num estado anabólico, né? Rica em proteína e carboidratos também, claro. E gordura também, você tem que ter uma dieta equilibrada, né? Então, você quer estar nesse estado anabólico no maior tempo possível do seu dia. Mas você não precisa sair correndo para casa para tomar seu shake. Se você for tomar seu shake daqui 1 hora, 1h30, 2 horas, tudo bem. Pode ser que se você fizer isso, a distância entre as suas refeições fique muito grande. Na minha opinião, isso não é o ideal, mas não é por questão da janela anabólica. Então assim, você comeu seu pré-treino lá 1 hora antes do treino, treinou por 1 hora, esperou mais 1 hora, deu 3 horas entre uma refeição e outra. Você toma seu shake, aí depois você vai fazer a refeição, uma outra refeição, 2 horas depois. Beleza. Então galera, por hoje é isso. Espero que tenha te ajudado um pouquinho. Se você não deixou o gostei que eu pedi lá no começo, deixa agora, se inscreve no canal. Tenha um ótimo dia, uma vida incrível e até a próxima.